Pronto. Ok. Bem, boa noite a todos, então. Agradeço pela presença de todos. Agradeço também ao nosso palestrante convidado para esse evento, que é um evento organizado pelo Comitê de Refrigeração, o qual eu estou coordenando no momento, que é um dos comitês do nosso ASHRAE Chapter Brasil, né, cujo presidente está aqui conosco, é o Walter Lenzi, acredito que a maioria de vocês conhecem, né? E então é uma honra receber o nosso palestrante, o engenheiro Marco Antônio Vargas Pereira, que é um especialista, né, com grande experiência aí na área de comissionamento, e aceitou nosso convite. Muito obrigado, Marcos, para falar sobre o assunto, tentando relacionar esse tema com a área de refrigeração, né? Então, comissionamento é algo que já é bastante praticado, né, no setor de ar-condicionado, né? Temos várias empresas e profissionais já atuando, né, o nosso palestrante, inclusive, mas no setor de refrigeração não é algo muito divulgado, né? E o comissionamento é de aplicação geral, né? Então, sem mais delongas, eu vou agora passar a palavra ao nosso palestrante para que ele possa iniciar a sua apresentação e teremos tempo para perguntas, né? Eu acredito que vocês estão conseguindo acessar o chat, por favor, né? Registrem as perguntas aqui no chat, porque a gente vai ter então um espaço para encaminhá-las aqui para a resposta do palestrante. Então, Marquinho, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade. Ok, vamos lá. O assunto hoje é comissionamento. Comissionamento é uma prática general, né? Então, ela se aplica a qualquer campo de instalação, qualquer campo de mecânica, de elétrica, enfim, qualquer campo de engenharia. E hoje a gente vai mostrar como essa ferramenta de comissionamento ela se aplica para refrigeração. Então, a gente está falando em visão geral sobre comissionamento, porque é um processo, né? E as aplicações específicas ao sistema de refrigeração. Para a gente entender de uma forma global a coisa, em primeiro lugar, eu vou me apresentar para entender qual que é a minha experiência, né? Eu, antes de ser engenheiro mecânico, eu já era técnico em elétrica e em eletrônica, né? Eu me formei em engenharia mecânica em 88, há 35 anos atrás. Depois eu fiz uma pós-graduação em refrigeração e ar-condicionado na FEI. E 10 anos depois eu fiz um curso de extensão em qualidade de ar interior pela Escola Politécnica. Nesse meio do caminho, eu apliquei para uma prova na ASHRAE e em 2014 eu recebi um certificado de profissional CPMP, que é um profissional de comissionamento, especialista em gerenciamentos de processo de comissionamento. Em função do resultado que eu obtive na prova, eu fui convidado a ser membro do comitê de exames da ASHRAE e a gente teve um desafio nesses anos que foi o de coordenar o início de uma prova mais ampla nos Estados Unidos sobre o Building Commissioning Professional, que é um profissional de comissionamento amplo, né, que atende a todas as áreas do comissionamento. Eu fiz um pequeno curso em Harvard também, que é significante para essa nossa palestra, porque era um curso de eficiência energética, né? E eu tenho uma empresa do qual eu sou diretor técnico desde 94. Então, essa é a minha experiência, assim, no comissionamento. O comissionamento é uma ferramenta já um tanto quanto comprovada, ela é recente nas áreas de engenharia civil, de engenharia de instalações, né? Ela é mais antiga nas áreas de engenharia mecânica e elétrica, mas a AFRA, que é o nosso carro-chefe aí, ela desenvolveu um guia que chama Guia Zero, assim, a primeira versão de 2005, e ela é zero porque ela atende
qualquer área do comissionamento, é um guia geral. Então, nesse guia, ele falava sempre assim: o processo de comissionamento é um processo de qualidade orientado a alcançar, verificar e documentar o desempenho das instalações, sistemas e equipamentos de encontro aos objetivos e critérios definidos. O que é importante da gente entender nesse, nesse forma de entender o comissionamento que estava lá? Primeiro, comissionamento é um processo. Então, qualquer atividade isolada não é comissionamento. É um processo de qualidade. É um processo de qualidade. E ele está orientado a verificar o desempenho de instalações, sistema de equipamento de contra os objetivos e critérios definidos. Esses critérios, eles são colocados num documento que ele é muito comum hoje em toda a América do Norte, que está se tornando comum aqui no Brasil devido às obras livres, que chama OPR, que é os requerimentos de projeto do usuário. Então, o que ele fala no guia de 2013? É um guia mais recente, a gente tem o de 2019 também. Mas o de 2013, o que ele fala? Que esse processo, ele se inicia na concepção de um projeto novo ou de um projeto antigo, até a ocupação e operação, com tarefas que são definidas a cada fase para assegurar a verificação do projeto, construção, treinamento e operação de acordo com o OPR. Então, ele estendeu esse projeto de comissionamento desde aquele momento de concepção, desde aquele momento que a gente pretende conseguir algo, até a gente passar esse algo para alguma equipe. Então, esse processo ele é amplo. E isso é importante da gente entender, porque nenhuma atividade, como eu disse antes, ela é especificamente conhecida como comissionamento ou algo parecido. Então, muitas vezes é confundido, né? Em 2018, a gente traduziu um guia, que ele está disponível em português, no site da BCA nossa aqui, que é esse BCA Build Commissioning Best Practices. E ele é um guia muito parecido com aquele guia zero, também um guia de uso amplo. E, assim, basicamente, a linguagem dele é um pouco diferente, mas o que ele fala é a mesma coisa. Que a gente tem um princípio que está no OPR, que é o nosso projeto conceitual, e que a gente tem que deixar que ele fique até o final de acordo, né? Para que a gente entenda qual é essa incepção, qual é essa concepção. Só um segundo que eu não estou conseguindo passar o guideline de 2019, o que ela fala? Que o processo de comissionamento é um processo focado na qualidade, para aprimorar a entrega de projeto, validando e tal, no cumprimento dos objetivos e critérios do proprietário. Por quê? Porque ela entende que a gente tem o nome de OPR, de Owner Project Requirements, para esses critérios do proprietário, mas através de outros documentos similares, você também tem a possibilidade de fazer esse, essa base, né, de concepção. Então, o que é importante em todos esses critérios, em todos os formatos que os guias falam? É importante a gente entender que comissionamento é um processo, é uma atividade isolada. Segundo, ela tem um objetivo, e esse objetivo é você consegue, através de algumas reuniões, algumas com o proprietário, com equipes relacionadas, entender o que você necessita e que esse processo, durante todo o cumprimento dele, você está buscando exatamente alcançar aqueles resultados. Então, eu sempre falo, comissionamento é um processo e o processo de comissionamento. Ele começa nesse documento, que é o OPR ou algum similar, que é o Owner Project Requirements, que é os requisitos ou requerimentos
de projeto do proprietário. Quando a gente fala projeto aqui, a gente ainda não está falando daquele projeto que está indo no papel ou virando memorial. A gente está falando daquele projeto como um todo, né? Aquele projeto global. E o proprietário ele reúne uma série de profissionais, equipes multifuncionais com operação, manutenção, projetista, instalador, comissionador, enfim, ele pega todo mundo e ele vai ali buscar quais são esses requerimentos, porque é eles que têm que ser perseguidos. Esse texto que está aqui, ele é do manual da BCA, ou seja, ele serve para qualquer coisa, ele serve para civil, ele serve para elétrica, ele serve para mecânica, serve para ar-condicionado, serve para elevador, enfim. E ele está lá dizendo o que o OPR é. O OPR é um documento que ele define as expectativas, as metas, as referências, os critérios de sucesso do projeto, enfim. Ele busca, de uma forma conceitual, chegar a um ponto que a gente vai trabalhar em cima dele. Isso é o geral, tá, gente? Quando a gente fala em sistemas de refrigeração, quais são esses aspectos mais contundentes? Não que sejam os únicos, mas os mais importantes. A gente vai falar, escolha de fluido refrigerante é importante? É, porque você tem dezenas de alternativas de busca de fluido refrigerante. E você vai ali englobar entre o GWP, que é o potencial de aquecimento global, o ODP, que é o potencial de dissolução de camada de ozônio, você vai entender qual que é a toxicidade desse refrigerante, a flamabilidade dele, enfim, você vai chegar e vai falar, olha, o fluido que eu prefiro trabalhar é esse daqui. Na sequência, você vai falar que tipo de sistema que eu quero. Eu quero um sistema de expansão direta, onde eu vou projetar um rack, uma central, enfim, algo aonde eu vou distribuir refrigerante por todos os consumidores, todos os evaporadores, ou eu vou fazer um sistema de expansão indireta, onde eu produzo o frio numa central e distribuo esse frio através de bombeamento em várias temperaturas para uma série de consumidores. Enfim, eu vou falar, cara, qual que é a minha estratégia para redução de vazamento de fluido refrigerante? Importantíssimo. Por quê? Quanto maior as minhas linhas, quanto maior as minhas soldas, quanto mais coberto está o caminho que a minha tubulação percorre, enfim, ela vai ter um impacto significante nessa questão e o custo quilo reais de fluido refrigerante hoje é muito alto. Então, você vai tentar reduzir isso para que, durante o seu ciclo de vida, o seu sistema funcione de uma forma mais efetiva, né? Então, isso é uma questão importante de ser verificada. E ela deve estar dentro da UPR ali, ela deve estar dentro do seu sistema, do que você vai buscar. Aí eu vou ter que pensar, qual a minha meta de eficiência energética? Eu tenho o meu sistema e ele vai consumir tantos quilowatts-hora ano. Eu tenho questões ligadas a ciclo de vida também, que não estão ligadas só à eficiência energética, mas custo de aquisição, custo de manutenção, custo de reposição, enfim. Eu também tenho que pensar dessa forma, né? Para entender o que eu quero, tudo isso ligado tudo isso de forma conceitual, né? Eu tenho que pensar numa coisa muito importante, principalmente a gente que está aqui no Brasil, que é nível de ruído em área urbana ou área enclausurada. Então, a gente tem algumas NRs que restringe a nossa condição de ruído em área enclausurada, e a gente tem algumas leis, a gente tem algumas normas que falam em ruído em área urbana. Então, se a gente está pensando
num sistema de refrigeração que vai atender um supermercado, que ele está numa área urbana, em local de muito denso de habitação, a gente tem que se preocupar com isso. Uma outra questão que não está ligada à refrigeração comercial, mas é industrial. A gente tem um problema do congelamento de evaporadores em áreas de baixa temperatura. Então, uma estratégia que é muito importante da gente pensar nessas horas é: se eu desumidificar o ar que está dentro de uma câmara frigorífica que trabalha a menos 5 graus, eu vou conseguir trabalhar mais tempo sem ter congelamento de evaporadores, sem ter processo de degelo. Às vezes a gente consegue trabalhar 24/7 sem processo de degelo, então é uma estratégia importante a ser verificada. Uma outra questão é a validação de equipamento fabricante. Depois que a gente fez toda a questão de especificação, a gente entender quais são os fabricantes que atendem às nossas expectativas. E hoje em dia elas não estão só ligadas a desempenho ou eficiência energética, mas estão ligadas também à questão de descarbonização, a cadeia de frio, a cadeia de materiais, enfim. Ou seja, nessa fase de OPR, eu estou indo meio fundo nessa história de OPR, porque ela é um ponto muito forte no nosso processo, né? E, da mesma forma que a gente tem isso dessa forma, a gente tem a questão da escolha do refrigerante, que é algo bem sensível, né? Então, até os anos 90 ali, quando eu comecei a trabalhar, a coisa era muito simples. Você usava R11, usava R12, usava R22 e as preocupações com camada de ozônio, com aquecimento global, enfim, todas essas questões que estão muito fortes para a gente hoje em dia, desde o protocolo de Montreal até hoje, protocolo de Kigali, enfim, eram coisas que a gente não se pegava. Então, o R11 era um fluido perfeito, mas ele era altamente problemático relacionado a GWP, que é o potencial de aquecimento global, e muito mais a camada de ozônio. Então, foram feitos acordos para redução e extinção do uso desses refrigerantes e teve que se buscar alternativas, né? Essa tabela é só um exemplo, tem várias tabelas dessa. Mas hoje em dia, uma das perguntas que eu vi no chat ali no começo falava no propano aqui, no R290. Aqui no Brasil, na América do Sul, ele não é muito usado, né? A gente tem casos de uso de propano, mas não é comum, ainda existe uma restrição, assim, pessoal muito grande quanto a isso. A gente tem algumas instalações com CO2, que é o dióxido de carbono, e também a gente tem meio um pé atrás, com a amônia, a mesma coisa. A gente sempre foi buscando o drop-in para essas outros refrigerantes hidrocarbonetos, né? A gente tirou os CFCs da parada, a gente tirou aqueles fluidos que eram altamente nocivos e começou a trabalhar com fluidos mais específicos. Então, quando a gente pensa em refrigeração, a gente vai chegar na UPR e vai falar: olha, eu gostaria muito de trabalhar com amônia, que é o R717, ou eu queria trabalhar com o propano, que é o 290, com o CO2, que é o 744, ou outros fluidos que são misturas, né, blends, enfim. A gente precisa ter uma tabela para entender. Não existe nada que seja especificamente que consiga abranger todas as necessidades. Então, isso é muito importante que a gente entenda, né? Que a gente consiga checar todas as possibilidades. Aqui é só uma tabelinha que vai dizer o que é cada um, enfim. E aí a gente pensou, nossa, a gente descobriu tudo que a gente quer conceitualmente. A partir daí, o que a gente faz? A gente envolve todo mundo, né?
O primeiro envolvido é o proprietário, que ele é a pessoa, é o maior, ele é o que tem mais a ganhar com o processo de comissionamento, porque ele vai ganhar com instalações com melhor qualidade, ele vai ganhar com projetos de melhor qualidade, enfim. Ele é o maior que recebe a maior retorno com o processo de comissionamento. Com quem que ele fala? Ele fala com o projetista, ele fala com a construtora, ele fala com as equipes de manutenção e operação quando isso for possível, ele fala com o usuário final, ele fala com o comissionador. E todo fala com todo mundo. O comissionador é o cara que fala com todos, enfim, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu recebi aqui mensagens que o link da postagem está atrasado, que é aquele do dia 23. Será que a gente consegue repassar para todo mundo? Desculpa eu dar essa parada. Não entendi, Marquinho. Não, eu recebi 3 mensagens aqui no WhatsApp de pessoas que eu enviei aquele link hoje de manhã que me foi passado e que está dizendo que foi cancelado. Mas deve ser aquele link do dia 23, né? É provável. Você quer que eu Não, passe? ese link de que mandamos esa semana es ese que estamos entrando aquí. Tá, eu estou passando para o pessoal aqui que está pedindo, tá? Tá? Ok. Vamos voltar, desculpa, perdão por ter interrompido aqui. Mas, enfim, todo mundo tem que falar com todo mundo. Isso é uma coisa importante no processo. E a gente vai entender o porquê. Todos os nossos guias que a gente usa prioritariamente, eles têm um fluxograma, ou seja, eles têm uma forma de entender o processo de comissionamento. Eles seguem um roteiro muito parecido. Então, você pega aqui, ó, esse aqui eu peguei um inteiro, que é o do Guia Zero, onde ele fala na concepção de projeto, na fase de pré-projeto, a formação do time de comissionamento, o desenvolvimento do OPR aqui, do Order Project Requirements, e aí no desenvolvimento de BOD, nos planos de construção, nos planos de operação, no plano do comissionamento estendido, que a gente chama. Enfim, esse é um modelo de comissionamento que é proposto no Guideline Zero, que serve para qualquer especialidade. No lado esquerdo aqui, a gente vai ver esse mesmo tipo de situação proposta pelo BCA. E sempre, o que eu quero mostrar com isso não é as especificidades de cada processo, mas que todos os processos são muito parecidos. Nesse aqui, ele tem uma vantagem assim, que é a de colocar as tarefas que cada membro da equipe deveria ter. Então, o que é o provedor do comissionamento tem que fazer, o que o proprietário, o que o time de projeto, enfim. Aqui é um guia específico de refrigeração. E ele vai aqui da mesma forma, definindo o OPR, definindo o BOP, as especificações de construção, os checklists de construção. O que é importante com isso? É entender que o processo ele é sempre similar. Ele não é um processo que muda se você vai trabalhar com refrigeração, se você vai trabalhar com elétrica ou com arquitetura, enfim. As características do processo são muito próximas, são muito parecidas, que eu vou chegar lá para a gente entender como isso funciona, eu vou um pouco mais rápido aqui, e depois, se alguém precisar, é só pedir que eu mando esse material. Mas a ideia é a seguinte:
Todo o processo de comissionamento, ele inicia-se da concepção, que é aquele OPR que a gente pensou ali atrás. Dele vai se originar um BOD, que é o Base of Design, que é as bases de projeto. Esses sim, projetos com número, com simulação, enfim, desde que a gente entendeu o que a gente queria conceitualmente, a gente está passando isso para números. Isso que a gente entendeu conceitualmente, passou para números, a gente está passando por um projeto detalhado. Lembrando que isso vale para qualquer tipo de comissionamento, tá? Aí a gente vai para a implantação. Por quê? Porque a gente teve uma conceituação, isso virou números, esses números viraram um projeto, esse projeto virou uma implantação. Aí a gente começa a ver ao contrário, como a gente chama, que é o quê? Qual a primeira tarefa de campo da equipe de comissionamento? É a verificação da instalação. Por quê? Porque essa instalação tem que estar de acordo com o projeto. Tá vendo? Ela tem que espelhar o que o projeto queria. Aí a gente tem uma outra parte do V, que é os testes operacionais. O que o teste operacional tem que ver? Se todos aqueles números que a gente calculou no BLD, eles estão de acordo, eles estão funcionando daquela forma que foi calculada, daquela forma que foi pensada, daquela forma que foi imaginada, enfim. E por último, a gente vai fazer todos os testes integrados. Para quê? Para finalmente a gente ver se aquilo que a gente pensou lá atrás, se tudo que a gente teve como concepção foi alcançado como desempenho. Então a gente fala que o comissionamento é um processo em V. Por quê? Agora que está fechado esse slide, a gente vê. A gente tem uma concepção, a gente passa essa concepção para números em projeto. Esse projeto ele vira um projeto detalhado, um projeto executivo. Esse projeto executivo é implantado. Ele é implantado e a gente verifica se aquilo que foi implantado é aquilo que foi detalhado. Aquilo que foi detalhado e implantado corresponde aos números que a gente achou aqui, calculando nas bases de projeto. E por fim, a hora que a gente integra tudo, a gente fala, não, isso alcançou aquele desempenho. Quando a gente pensa em refrigeração, vamos falar um exemplo de eficiência energética, por exemplo. Na UTR eu dei uma meta de eficiência energética de tantos quilowatts-hora por ano no meu sistema de refrigeração. Aí eu encontrei lá uma forma disso acontecer, até eu não falei muito, mas é uma coisa importante, poxa, a gente falou, eu quero um sistema de expansão indireta, porque hoje ele atende muito mais a questão de vazamento, ela atende a questão de carga de refrigerante, ela é um processo centralizado, tal. Aí eu calculei o chiller que eu preciso, os resfriadores que eu preciso, os evaporadores que eu preciso, como isso vai trabalhar, em quantas temperaturas eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar em médias, baixas e baixíssimas temperaturas, enfim. Vou calcular tudo isso. Eu vou detalhar, vou implantar, vou verificar e aqui eu vou ver. Tudo que eu calculei está dando certo? Tá. Então ele está atendendo às minhas metas de BLD. E aí eu vou na verificação de desempenho geral. E eu falo, poxa, alcanço. Desculpa, perdão. Só um segundo. Alcançou as metas que eu queria no APR. Então, meu comissionamento ele teve meio, teve começo e teve fim. Legal. Aí eu entro no outro aspecto, que é o seguinte. Quando a gente fala em comissionamento, a gente entendeu o processo como um todo, a gente viu ali os fluxogramas, viu essa questão do processo em V como um todo, enfim. Toda essa questão específica do processo. Qual que é o problema? Hoje em dia,
aqui no Brasil, eu estou vendo que a gente tem alguns participantes internacionais, né? Existe uma confusão em comissionamento e o que são etapas do comissionamento. Então, de repente, você vai fazer uma startup de um Schiller e o nosso e o nosso contratador lá, ele fala, não, eu preciso fazer o comissionamento do Schiller. Aí fala, ok, e o que é esse comissionamento? Não, é startup. Não, startup não é comissionamento. Startup é uma etapa do processo. Eu preciso ver se um Schiller está atendendo a condição de desempenho especificada. Ah, ok. Isso também não é comissionamento. Ah, eu estou vendo essa etapa. Muita gente confunde, por exemplo. Você pega um Schiller, ele é ensaiado numa condição ARI, que é uma condição de laboratório. E aí vai alguém lá, faz algum ensaio e fala, ele não atende aquilo, mas qual a condição de contorno? O ARI é uma condição de laboratório, ele vai colocar o Schiller numa determinada condição para poder comparar com todos os outros equipamentos iguais. Mas o desempenho dele durante todo o processo é diferente, enfim. Então, comissionamento não são etapas do comissionamento. Comissionamento é um processo. Quando você. Esse gráfico aqui ele é muito legal, porque ele fala o seguinte: ó, enquanto você está na fase de concepção, você tem 100% de possibilidade de intervenção a custo muito baixo. Lógico que esse custo não é zero, porque você vai estar pagando alguém para fazer isso. Mas você não colocou nada em xeque ainda. Quando você passa para o projeto, as suas possibilidades de intervenção diminuem, o seu custo sobe, mas ainda assim está tudo no papel. Aqui você não investiu nada. Quando você vai para a construção, a sua possibilidade de intervenção ela cai de uma forma drástica, porque na verdade você já está construindo aquilo que foi pensado. Se não foi pensado direito, você tem um problema sério. Quando você vai operar, se tudo aquilo que você pensou, que você não comissionou, tudo aquilo que está te trazendo problema, o custo ele sobe exponencialmente. E a sua possibilidade de intervenção cai exponencialmente também. E quando você chega na hora da revitalização, a sua possibilidade de intervenção é zero, seu custo de ciclo de vida é alto também, menor, porque você já teve um gasto, mas o que acontece é que você desperdiçou a sua oportunidade. Quando você faz todo esse processo aqui na concepção, você está trabalhando num ambiente onde você não teve grandes custos. E esse é uma das sacadas do processo de comissionamento. Você vai descobrir aqui que fazer uma instalação com expansão direta, com rack, com fluido errado, é um problema. Se você descobrir aqui, você corrige. Se você descobrir aqui, já era. Esse é o grande lance do problema. Por quê? Porque você vai estar pensando o seguinte: aqui nós estamos discutindo ideias, aqui nós estamos discutindo ideias, aqui a sua ideia deu errado. Então, esse é um X. Eu estou trabalhando em várias coisas desse tipo, eu prefiro não entrar muito em detalhes, que é complexo, né? Mas, enfim, durante as perguntas a gente entra nisso. O que é importante a gente entender quando a gente se dispõe a trabalhar com a ferramenta de comissionamento? A gente tem que entender que isso tem um custo, é óbvio, né? Não é barato. A gente tem que definir um escopo, a gente tem que definir contratos, a gente tem que definir especificações, ou seja, é um processo que ele é mais complexo, mas que no total ele é muito mais flexível, né? Enfim, a gente consegue trabalhar com isso com muito mais flexibilidade. E aí, quando a gente vai falar em definições, a gente fala assim, ó, a gente tem várias fases
onde o processo de comissionamento pode entrar. Então, na fase de concepção e projeto, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um grupo multidisciplinar para elaboração de OPR, onde a gente vai colocar aqui todos aqueles projetistas, instaladores, a equipe operacional, a equipe de manutenção, enfim. Nessa fase, você vai dizer, eu quero que o comissionador ele participe da revisão dos documentos de BOD em relação ao PR. Eu vou dividir essas tarefas para que todo mundo entenda quais são os custos que cada um tem, né? A participação que cada um tem em projeto, memorial descritivo, enfim, revisão de estratégia operacional de automação. Tudo isso aqui, plano de comissionamento, a gente consegue fazer na fase de concepção, ou seja, esses custos são baixos. Na fase de contratação e construção, a gente vai definir o que a gente vai fazer. Teste funcional a gente vai fazer. Acompanhamento de teste em fábrica, o quanto isso custa? Isso vale a pena fazer? Porque nós estamos falando em escopo e verba, né? Em budget, né? Tudo uma coisa puxa a outra. Quanto custa o acompanhamento de teste em fábrica? Então, eu vejo muitos memoriais que eles não levam isso em consideração. Ele fala, tem que testar o chileno em fábrica. Pô, mas a fábrica é na China, a fábrica é nos Estados Unidos, a fábrica é na Tailândia. Quanto custa isso? Precisa mesmo disso? Visitas técnicas durante o período de instalação. É bom definir quantas eu quero ter. Eu quero ter uma equipe lá postada o tempo inteiro verificando isso, ou eu quero uma equipe que vá a cada 15 dias, que vá a cada semana, ou que vá a cada um mês, enfim. Tudo isso está relacionado a custo. Então a gente tem que entender que a gente tem uma verba lá atrás e essa verba não pode ser excedida. Então, nós vamos acompanhar os procedimentos a partir da etapa e vamos como? A equipe do instalador, ele vai fazer todos esses procedimentos e depois disso a gente vai acompanhar, nós vamos estar junto, enfim, como eu disse, nós temos que estar aberto a entender o quanto o nosso contratador tem de dinheiro para fazer as coisas. E a gente não pode falar assim, existe, lógico, um mundo perfeito e existe aquilo que é o possível, né? Então, eu quero, perdão, não sei mexer com isso. Eu quero que o meu comissionador ele revise todos os documentos de contratação. Ok, isso tem um custo. Testes integrados, eu quero que o cara esteja junto lá. O mais importante é a gente entender o quanto tudo isso custa. Então, montagem de manual de sistemas. Quando a gente está falando nisso, nós estamos falando no manual geral de obra. Hoje em dia a gente faz obras, eu falo com esses 30 e poucos anos de experiência nessa área de comissionamento, e a gente aqui que já comissionou mais de 50 obras certificadas LEED e muitas obras que não são certificadas, mas que têm o mesmo processo, ou comissionamentos mais complexos, enfim. Hoje, a minha empresa tem mais de uma centena de cases de comissionamento. Mas a gente visa muito essa questão da montagem de manual de sistema, não só de refrigeração, mas do de ar-condicionado, de iluminação, o de automação, enfim, para que todas as informações possíveis estejam fáceis para as equipes de operação e manutenção. Então, a gente tem que verificar o treinamento deles. Nós somos os elaboradores do relatório de comissionamento. A gente tem que entender quais são os testes que não foram possíveis durante a construção. Então, você tem um sistema de refrigeração ali, comercial, de supermercado, ou de um frigorífico, enfim, e você entregou ele numa época que não é boa, no inverno, e a gente vai pensar num dia melhor, enfim, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que entender que tipo de garantia os equipamentos têm, a instalação tem, qual é o treinamento possível para todas as equipes, enfim.
Todas essas questões estão ligadas ao comissionamento. E essa elaboração de verba, ela não pode estar pensando assim, eu estou contratando um profissional para o comissionamento e o valor que eu estou gastando com isso é isso. Não, não. Se eu for fazer um ensaio de fábrica, eu tenho um custo para isso. É, todas as equipes, todas as viagens, tudo tem que estar colocado nesse pacote. Então, não é só a verba que você está colocando profissional que vai estar lá para executar o serviço, mas para toda a equipe. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque quanto mais qualidade, mais eficiência a gente tiver, menor o custo que a gente vai ter, ok? Então, eu fui meio rápido aqui, porque na verdade a gente tem um, um tempo pré-programado para fazer as coisas. Eu diria para vocês que quatro, esses quatro guias enfim, materiais são muito importantes, que é o ASHRAE Guidelines 0 2019, que é o mais recente. De refrigeração, é o ASHRAE Refrigerated Commissionated Guide, que eu usei aqui na nossa palestra. Nós temos o ANSI ASHRAE Standard 202, que é o de processo de comissionamento. Agora, recentemente, não está aqui, desculpa, porque ele saiu muito recente, é o ANSI ASHRAE Standard 230 para instalações existentes, né? Esse manual de boas práticas para nova construção do BCA, que se vocês entrarem no site, que é o www.bcxa.com.br, alguma coisa assim, é do Brasil, mas se vocês entrarem, vocês vão ter. Isso é gratuito em português, a gente traduziu isso há uns 4 anos. Eu tenho alguns artigos publicados no site de Engenharia e Arquitetura, naquela revista da Brava, né? Que são boas literaturas para se estudar e para se entender. Tá? Enfim, aqui estão meus contatos e eu estou disponível aí para qualquer tipo de questionamento que vocês tiverem. Agora eu abro aí para perguntas, porque o nosso tempo era de 1 hora, nós temos aí 15 minutos para debater alguma coisa de pergunta. Muito bem. Obrigado, Marcos, pela palestra. Temos bastantes manifestações aqui no nosso chat, né? Em especial do nosso colega Alfredo Oliveira, que se apresentou para nós aqui como o chair de refrigeração da ASHRAE em Portugal, né? Então, é uma honra recebê-lo aqui, uma satisfação. Já anotei seu e-mail, né? Eu pessoalmente sou o chair aqui do Comitê de Refrigeração, então espero que a gente possa trocar algumas informações oportunamente. Muito obrigado pela presença. Temos também aqui manifestações do Leandro Pereira, que solicitou a apresentação. Ele deixou o e-mail aqui, eu vou copiar aqui também, para a gente lembrar de encaminhar esses slides aí depois. Estou jogando tudo aqui, copiando para o lado, tá? Depois. Bem, Marquinhos, você consegue acessar o chat, as mensagens? Consegue, né? Eu acho que sim, mas se você quiser me perguntar aí, eu tô aqui. Tá, eu vou ler então, né? Tem assim bastante comentário, mais do que perguntas aqui, mas se você quiser trabalhar em cima do comentário, também fica à vontade. Então, o nosso colega Alfredo Oliveira, ele escreveu o seguinte: pelo que sei, creio que quer dizer no Brasil, ainda se fala muito em R404A e alguns A2L, né? No frio comercial, como vai o R290, propano? Meio parado ou a toda força
como por estas bandas, né? Então, é uma pergunta assim mais especificamente na área de refrigerantes. Saberia responder alguma coisa, Marquinhos? Sim. A resposta é meio parado. Tá, meio parado então, ao contrário lá de Portugal, pelo que parece, né? Já Sim, que lá, sim. lá dizem Na que Europa, o uso dos HCs, né, dos hidrocarbonetos, como o 290, que é o propano, ele já está muito mais desenvolvido e esse desenvolvimento é muito mais antigo do que aqui, né? Eu lembro que na década de 90 eu já ouvia falar muito em instalações de propano na Europa, não só em Portugal, mas, poxa, em toda a União Europeia, enquanto para a gente aqui era quase um crime, né? Porque você vai usar praticamente o gás de cozinha ali como refrigerante. E a gente entendia que isso era muito perigoso, né? Mas, enfim, o uso aqui ainda é muito restrito. A mesma coisa eu posso dizer do CO2. Apesar do CO2 ser um pouco mais desenvolvido como refrigerante, também é muito restrito. Aqui a gente se preocupou muito mais no drop-in do R22, do R12, do 134, do que nessa substituição de gás, inclusive a amônia, tá? Ou seja, a gente não andou muito nesse lado. muito bem. Muito. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar? Tá. Então, ele também comenta que é o seguinte, uma pergunta: tem discutido algo sobre a alteração F-gas que vai à votação na União Europeia em 2025? Acho que é essa a pergunta. No caso, né, esses gases, né, como R134A e outros, né, que são nessa categoria, né, dos HFCs, né? Então, nós estamos em momentos diferentes, né? E essa é uma questão importante. E aí a gente coloca a América do Norte e a Ásia também, cada um num momento diferente. Tem a América do Norte num momento até mais atrasado do que o nosso nessa questão de refrigerantes, porque eles têm uma carga gigantesca ainda de R11, enfim, de CFCs e tal. E a Europa está sempre muito mais avançada. Então a gente está sempre no meio do caminho. Quando ele fala que os HFCs estão em maus lençóis ali na Europa, ele tem razão. Mas existem diferenças econômicas, mesmo quando a gente fala no Brasil, quando a gente vai fazer alguma norma, quando a gente vai trabalhar em alguma coisa, a gente tem essa questão das diferenças regionais, né? É muito complexo esse problema. E a nível mundial isso é mais complexo ainda, porque a gente tem diferentes níveis de riqueza, diferentes níveis de possibilidades, diferentes níveis de investimento. E aqui a gente tem que meio que se virar com o que tem. A gente não consegue fazer essa reversão de uma forma muito rápida, né? E mesmo como eu disse ali atrás, eu lembro que na década de 90 a gente já ouvia falar em propano, que é o 290 ali, né, sendo usado na Europa, e para nós era quase sei lá, era uma coisa que era uma barreira a ser quebrada, né? Então, é muito complexo essas diferenças regionais, essas diferenças de investimento, essas diferenças até de pensamento, né? De mentalidade, enfim. Portugal está inserido num mundo um pouco diferente da gente, né? Você pode falar isso, como que chama nosso amigo lá, o João? Quem, como assim? O que está comentando aqui É, é o nosso colega, chama-se Alfredo Oliveira. então, eu vou falar para você e falo para o Alfredo.
É óbvio que a gente queria estar um pouco mais adiantado nisso, mas em compensação a gente está mais adiantado que outras nações, enfim, a gente está no meio do caminho, né? E o mais importante é entender que a gente tem essa necessidade de caminhar nesse sentido, né? Quando eu falei no começo ali que numa OPR o importante é você discutir qual fluido refrigerante você vai usar, por quê? Porque você tem várias nuances, né, a perceber. Então, você tem a nuance da agressividade, a camada de ozônio, que é uma questão do R11 e do R12, que basicamente ela já está resolvida. Você tem essa questão do aquecimento global, mas você tem, por exemplo, o propano, a gente ainda tem uma leve flamabilidade, ou seja, ainda existem questões de segurança a serem debatidas, assim como com o uso da amônia, né? Você tem a toxicidade, que é o uso da amônia, que o propano já não é tão problemático quanto a isso, enfim. É uma questão de pesos, medidas e bolsos, né? Mas não existe Muito bem. medida ainda única para tudo, né? Então, cada situação ela vai te levar a colocar na balança qual é o uso que você vai ter. E é isso que eu sempre falo para os meus clientes. Eu falo assim, olha, não toma nenhuma decisão sem entender quais são todos os aspectos que estão envolvidos. Isso eu não estou falando só de fluido, tá? Eu estou falando de tudo. Você vai comprar um equipamento, às vezes você está focado no custo de aquisição, mas você não está focado no custo de propriedade, você não está no, no LCC, né, que é o ciclo de custo de vida, você não está focado em reposição de peça, então você compra um negócio que é muito barato, mas que qualquer peça que você vai precisar, você, além de ter um custo, você vai ter um prazo longo de recebimento. Então, eu gosto de apresentar um leque grande para os clientes. Falar, olha, cada solução que você vai ter um X nível de prós e contras. E aí você vai decidir entre todos para que você consiga entender. E usando ferramentas, é óbvio, né? De simulação energética, de simulação de desempenho, enfim. E aí você vai conseguir chegar a alguma conclusão. Eu acho que ninguém tem a verdade absoluta, né? E isso é o mais importante no papel do comissionador, de ser um árbitro, aonde você vai ouvir todo mundo e vai entender o que essas várias nuances podem trazer de bônus e de ônus, né? Sem dúvida. Bom, então, assim, temos várias colocações aí feitas pelo nosso colega de Portugal, né, o Alfredo Oliveira, que são bem dentro do contexto da discussão dos fluidos refrigerantes, né? Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para avisar ao colega Alfredo Oliveira que estamos organizando um seminário sobre fluidos refrigerantes. Já fizemos alguns aí antes, né? E vamos fazer um para o mês que vem, né? Nós vamos divulgar isso daí, então vai ser um momento para a gente debater mais essas questões aí. Tem várias colocações aqui bastante relevantes. Eu copiei, anotei tudo aqui. Tá ok, Alfredo? Então, esperamos poder discutir isso com mais detalhe. Marquinhos, se você quiser comentar alguma coisa que você esteja lendo aí dos comentários no chat, fica à vontade. Mas tem uma outra pergunta aqui também, Fala aí. colocado, colocado. Quer comentar alguma coisa, Marquinhos? Não, não, fica à vontade, fala aí. Tá. Tem uma pergunta aqui que apareceu agora do nosso colega Leandro Pereira, perguntando se você pode falar um pouco mais sobre as certificações LEED, aí de uma forma mais ampla. E em relação à eficiência energética, particularmente, né? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala no LEED especificamente, a gente está falando em eficiência energética e desempenho ambiental, né? Porque LEED é isso, é Leadership in Environment and Energy Design.
O desempenho energético do lead, ele vai estar ali, não acho, aí no Standard 90.1, que vai colocar os desempenhos mínimos, enfim, de cada tipo de equipamento que você deseja colocar. Mas muito mais importante do que só essas questões que eu digo que elas são em 2 dimensões, vai? Você tem que colocar a coisa em 7 dimensões. E como colocar isso? A única forma é através das ferramentas de simulação, seja um Energy Plus, seja, enfim, um Tracer, ou o que você tiver para isso, pensando em eficiência energética, tá? Porque tem uma coisa que é muito mais ampla do que o LEED, que é o custo de propriedade, mas vamos falar em eficiência energética agora. Aonde eu vou entender como isso se comporta durante o ano, porque você pode ter um determinado equipamento que ele a 100% de carga, ele tem ali um COP X, mas as cargas parciais dele já não são tão boas. Só que você não trabalha com ele a 100% o tempo inteiro. Você trabalha com seu equipamento em cargas parciais. Então você vai entrar numa simulação, você vai simular ele em todas as cargas parciais e você vai ter isso num desempenho anual, que é aquele quilowatt-hora ano que eu falei ali atrás. Então, quando você pensa em lead, você está pensando em consumo anual. Isso a gente está falando em consumo. É importante? É super importante. Desempenho energético é fundamental. Mas você tem que pensar também, agora pensando em comissionamento, não exclusivamente para o lead, você tem que pensar também em custo de aquisição, custo de manutenção, custo de operação, enfim, que é o que a gente chama de custo de propriedade, que é um conceito mais amplo. De qualquer maneira, o lead é uma ferramenta extraordinária. Em 2017, eu estava lá em Boston, lá no congresso do GBC, que eu assisti umas palestras muito boas, tinha Bill Clinton, Neil deGrasse Tyson, enfim, mas eu assisti uma palestra do presidente do GBC da época lá, que ele falou uma coisa para mim que foi assim o fundamental. O mercado de green building, de lead, em 2002 era zero, ou perto do zero. O mercado do lead green building anual em 2017 era de 3 bilhões de dólares. Então, em 15 anos, os caras saíram do zero para as estrelas. E eu acredito que hoje esteja em algo em torno de 5 bilhões. Então, a ferramenta é importantíssima, importantíssima. Não é a principal, mas a gente tem que estar de olho nela. E eficiência energética, fundamental. Uma coisa que passou batido, mas que eu posso falar assim, quando eu penso, eu lembro que eu fiz um supermercado pensando em refrigeração comercial. Em 2009, ali, que a gente atingiu uma certificação Gold do LEED ali no interior de São Paulo, aqui, que foi uma das primeiras instalações que a gente enclausurou a produção de frio, né? Num equipamento único externo. Usava-se ali um líquido eutético ali para mandar para as cabines, usava 2 chillers ou 3 chillers em série, eu não lembro, e todo o calor rejeitado ele virava água quente para manuseio aonde precisava, enfim. Do ponto de vista de eficiência energética, o negócio era nada quase se desperdiçava. Então, isso foi graças ao LEED, senão não teria um projeto com aquele grau de investimento, tá? Para a Lídia aqui, ficou por aqui. Se precisar de mais, pode perguntar. Certo, ok, Marquinhos. Então, você está conseguindo ver o chat aí, ver se entrou alguma pergunta nova. É, bom, acredito que não.
Mas Teve um aqui que falou o seguinte, só tem para uma última fechar, aí né? agora, né? Final Sim, do horário, né? sim, deu 1 hora de duração. Uhum. É. Você está Eu, vendo a pergunta aí do Jair Santos? eu posso ficar um pouco mais se for o caso, tá? Eu não tenho Ok. esse. Eu já não tenho gato para dar leite e a minha gata já está alertada que eu posso chegar um pouco mais tarde. Então, Marquinho, tem aqui o nosso colega Jair Santos, que perguntou o seguinte: quais os principais fatores que se deve levar em consideração para que se tenha uma melhor eficiência energética em chillers de condensação a ar? Como melhorar a eficiência energética da CAG como um todo? Tá, vamos lá. Cooler de condensação a ar. A gente tem que ter um equipamento bom, com bons condensadores a ar, com inversores de frequência nos ventiladores dos evaporadores, para que eles mantenham a pressão de alta constante, ou seja, a gente consegue trabalhar dentro da melhor condição possível ali. Existem chillers que você tem alguma aspersão de água ali no condensador para aumentar a eficiência de alguma forma. Você tem recuperadores de calor ali, ou seja, você tem partes desse condensador que transformam o calor rejeitado em água quente para uso, como eu falei ali no caso do supermercado, né? Que você tem o uso do aquecimento de água ali, e esse aquecimento de água você usa para torneiras ali, você tem dentro do mercado ali a peixaria, o açougue, enfim, você precisa de água quente para o cara estar fazendo asepsia na mão, você precisa de água quente para algum processo, ou seja, você vai recuperando energia, você tem formas de recuperar energia. E você tem formas que eu entendo que é a melhor possível, que é a de manter a pressão de condensação constante com a ventilação através de um inversor de frequência. Porque daí você não tem muitos gastos de energia relativos à condensação e depois questões relativas a trocas em subresfriamento e superaquecimento. Então, é isso. Agora, é óbvio que você vai ter diferenças de equipamento. Você tem mancal magnético, você vai ter diferentes tecnologias de compressão que vão te dar diferentes POPs. E aí cada fabricante vai ter o seu as na manga para entregar alguma coisa diferente para você. Mas daí é uma questão de fabricação e não de estratégia, né? Você usar um inversor de frequência no ventilador do condensador, você pode usar com qualquer compressor. Você recuperar a energia de calor com qualquer compressor. Agora, qual compressor é mais eficiente? Um compressor parafuso, um, um, um chiller um mancal magnético, uma centrífuga, enfim. O que você vai ter aí são gráficos que vão te dar os desempenhos em cargas parciais e tudo mais, que vai te encontrar um melhor desempenho anual para cada tipo de uso, né? Incluindo dentro das capacidades que você está. É uma questão de nuance. Você não vai usar uma centrífuga numa instalação de 60 TR. E você não vai usar 50 compressores Crow numa instalação de 5.000 TRs. Enfim, cada situação te traz para uma diferente situação. Mais alguma pergunta, João? Sim, tem um comentário do nosso colega chamado João, né, aqui, que é mais um comentário mesmo, ele dizendo que em cima dessa pergunta que foi feita, que uma opção também para melhorar a eficiência energética em chillers com condensação a ar
seria com aplicação de economizer. Comentário. Então, tem várias formas de você fazer um economizer, né? Há um tempo atrás aí tinha muita gente que colocava ali depois do, tipo, depois que do condensador ali um acelerador para aumentar o subresfriamento, para aumentar a potência de uso, né? Então você já tinha transformado tudo em líquido ali pós-condensador e você resfriava ali mais 4, 5, 6 graus ali para aumentar a potência do negócio. Claro, toda ideia é passível de ser colocada no papel, né? Mas os grandes fabricantes também usam essas estratégias, enfim, usam partes da serpentina para o subresfriamento, parte da serpentina de evaporação para o superaquecimento. Isso tudo já é meio calculado, né? Então, quando isso é bem calculado, essas possibilidades diminuem. Mas o que eu entendo como economizer é isso, né? Não sei se a gente tem algum outro tipo de economizer aí. Se o João tiver alguma ideia aí, ele pode falar, eu também tento entender. E aí, Walter, algum comentário, consideração? Não, ocorreu tudo direitinho, dessa vez foi tudo certo. Os participantes conseguiram entrar, o Marquinho também. Aí, então, está tudo certo e satisfatório para essa noite, para esse evento do Comitê de Refrigeração. Esperemos que venham vários mais e bom, que todos sejam tão bons como esse de hoje. Parabéns, Pimenta, pela organização, Caleb, não, e todos os que ajudaram. Parabéns aí para o Marcos, né? Obrigado por ter vindo e participar hoje aqui do nosso evento. Marcos, que é chair do comitê que se chama de eventos especiais, então ele vai também estar preparando alguma coisa para nós para esse primeiro semestre. Vamos ver se ele consegue fazer. Mas do resto, tudo ótimo. A gente quer tirar uma foto, quizás com algum dos participantes. Vocês querem que a gente deixe entrar os participantes, tirar uma foto geral ou não precisa? À vontade. De minha parte, à vontade. Se a gente tem mais 5 minutos, a gente coloca o pessoal e todo mundo tira uma foto. E até se alguém quiser falar um oi e se apresentar, Sim. também tem, se você quiser, Pimenta. Tem o próprio Alfredo aí, que tanto participou aí, se quiser. Sim, eu tinha sugerido isso aqui pelo chat, mandei uma mensagem para o Walter sugerindo que abrisse aqui para o nosso colega, né? Teria muito para falar aqui conosco, né? Mas, É bom enfim, que é o nosso amigo internacional, né? sim, está aqui abrilhantando o nosso evento, né? Claro. Mas eu queria informar aos presentes, participantes, que eu anotei tudo que foi escrito aqui no chat, está tudo copiado direitinho, os contatos de todo mundo, quem solicitou o envio do material, eu vou enviar. Esse evento foi gravado, então nós também vamos disponibilizar o vídeo com a palestra do Marcos, né, no nosso canal no YouTube. Depois informaremos a todos depois. Ok, então todos os que estavam por aqui, que eu consegui, estão aqui. Se querem abrir a câmera para a gente tirar uma foto e para vocês sair sorridentes nas redes sociais, Alfredo desde Portugal e todo mundo que está por aqui. E se quiserem até se apresentar, temos mais 5 ou 10 minutos, vocês podem se apresentar. Aí tem já alguns conhecidos, como o Rubens, do Student Branch de São Paulo e participante, o Rubens. Tem Vamos dar o uma palavra Marco aqui para o nosso Aurélio. colega Alfredo, né? Se você Alfredo, fale pudesse dar Alfredo então. uma boa noite aqui para nós, né?
Olá, boa noite, Alfredo Portugal, sou o presidente do capítulo de refrigeração da ASRAI Portugal, faço investigação e desenvolvimento, sou convener da ISO TC 86SC8 Working Group 8, sou Issued Manager da 60335889, pronto, e fico por aí. Mais algumas coisas, fico-me por aí. Obrigado pela participação. Desculpe não ter conseguido envolver todos os seus comentários, que foram muitos importantes, mas como eu informei, nós vamos ter um evento só sobre fluidos refrigerantes mês que vem. Esperamos poder contar com a sua presença, sei que vai enriquecer muito. Claro, terei todo o gosto. Eu tenho grandes amigos aí em Portugal. O Manuel Gameiro, lá de Coimbra. Conheço, O Carlos Lisboa, aí de Lisboa. também conheço. Você está onde, Alfredo? Eu estou no norte, Porto. No Porto, No Porto. Que delícia, hein? eu conheci o professor Abel, da Universidade do Porto. Já se aposentou, imagino. Já. Quem faz as honras na ASRAI é o professor Maldonado. Ah, sim, ele é antigo, bem antigo ele também, né? É o presidente, continua. Sim, Mantém-se firme, mantém-se firme. é. Eu conheci, acho que foi em 95, quando eu estive na Universidade do Porto, durante o meu doutorado na Bélgica, eu estive lá visitando. Mas ele está firme aí Ah, que na bom. frente. Aí agora vamos ter a Catarina aqui, dia 16, no Porto, 17 em Lisboa, portanto, a falar sobre edifício. É basicamente parte disto, mas ela vem dos Estados Unidos diretamente falar sobre o tema. Legal. Bom, se mais alguém quiser fazer alguma colocação, fazer uso da palavra, fiquem à vontade, por favor. Fez a foto, Walter? Fiz a foto, já está pronta. Quem Tá bom. quiser conversar ou se apresentar, pode. E se não, bom, aí a gente vai encerrando, não, professor? Sim. Ver a todos, Encerra- me despedir, tenho que ir. Sim. Também podia. Vamos Obrigado, encerrando, pessoal. né? Boa noite. Tá Parabéns, bom. professor Pimenta e Marco, por Ah, tudo. obrigado, Marquinho. Que é Obrigado, isso? Marco. A gente se Valeu. vê na próxima. Tudo bem, um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Não esquece de parar a gravação aí, Walter, e manda para mim, tá? Sim, ela demora um pouco e ela. Tá, aí depois eu preciso desse arquivo para mim subir ele lá no YouTube, no nosso canal, tá? Tranquilo.